Política, com Rosiane Carvalho. 8h29. Vamos agora com as informações de política. Rosiane Carvalho já está conosco ao telefone. Muito bom dia, Rose. Bom dia, Arthur. Bom dia para todos os nossos ouvintes. Rose, uma manifestação contra a redução do IPI dos concentrados está marcada para o próximo sábado no município de Presidente Figueiredo. A cidade é afetada diretamente, com essa medida. A informação que se tem é que o Presidente Figueiredo pode ser afetado com a perda direta e indireta, de 2.000 postos de trabalho, em função lá da Jaioro, que é uma empresa aí ligada à Coca-Cola que produz o açúcar mascavo. Então, você vê que é uma manifestação em reação a essas medidas de redução do IPI que afetam o polo de concentrados, que é um polo que produz o xarope, do refrigerante, das bebidas, mas que é altamente importante para a economia do estado do Amazonas. E essas reações, Arthur, a meu ver, essa reação da empresa, dos funcionários da empresa, marcando aí para o sábado, essa manifestação. Ao longo dessa semana eu vi o prefeito de Presidente Figueiredo se posicionar a respeito disso também. Ontem, na internet, eu acho que circulou também nas redes sociais uma manifestação do ex-governador Amazorino Mendes. Você vê que gera uma reação em cadeia, mas essa reação mais ligada aí aos interesses do interior do estado vem depois da manifestação muito direta e objetiva do presidente da FIEAM, o Antônio Silva. A gente tratou aqui, ele falou com a gente, tratou aqui na coluna a respeito da manifestação dele, e foi uma manifestação, de certa maneira, também dura em relação a essa classe política. E eu acho que isso gerou também, em função da função dele, em função da legitimidade do que ele representa para a indústria, gerou essa repercussão também. Agora, Rosa, a gente fala sobre uma informação que o Valor Econômico traz de que a decisão do IPI de concentrados causou insatisfação geral? Sim, hoje tem uma matéria no jornal Valor Econômico que trata sobre essa questão do IPI também, do polo de concentrados. Ela é interessante porque ela fala que essa medida do governo Bolsonaro, num primeiro momento de manter a decisão do governo Temer, que reduziu de 20%, que era há 2 anos, o imposto de IPI, para 4%, e agora analisa e anunciou que vai colocar 8%, mas anunciou a escadinha, que vai reduzir até o último ano de governo dele a 4% novamente. Então ela fala que essas idas e vindas em relação às decisões do polo de concentrados, incentivos para esse polo de concentrados na Zona Franca, desagradou tanto quem é da Zona Franca, quem é do Amazonas, quanto quem é contra esse polo de concentrados aí. Então a matéria ela destaca aí a fala de parlamentares como o Fausto Pinato, que é do PP de São Paulo, e ele preside uma frente parlamentar mista em defesa da indústria brasileira de bebidas, que é contrária ao polo de concentrados, aos benefícios do polo de concentrados aqui na Zona Franca. E também entrevista o deputado federal Marcelo Ramos, do PL aqui do Amazonas. Bom, eles destacam uma nota técnica da consultoria C. Lacerda, do economista Antônio Corrêa de Lacerda, que é uma figura nacionalmente muito consultada pela mídia, tem colunas no Estadão, em TVs, enfim. A nota técnica, ela vai minimizando a importância do polo, Arthur, do polo de concentrados aqui no Amazonas. Ela fala que o setor emprega apenas 800 pessoas no Amazonas. Outro dado que ela destaca é dizendo que das 500 empresas que estão habilitadas a produzir aqui na Zona Franca de Manaus, apenas em torno de 31 são dedicadas ao subsetor de refrigerantes. E eles dizem ainda que a manutenção da alíquota em 4% não modifica o conjunto de incentivos tributários previstos para a Zona Franca de Manaus, a preservação e o potencial da ampliação da atividade produtiva na fabricação de concentrados de refrigerantes aqui em Manaus. E aí eles tratam essa questão de correção, de alterar os incentivos que são concedidos, subsídios, como algo de desafio para o novo governo, para corrigir a distorção no âmbito tributário,
que afeta negativamente as condições do desenvolvimento do país e a sustentabilidade das contas públicas. Quer dizer, uma nota técnica muito contrária ao modelo Zona Franca de Manaus, e com dados para a gente, que está na região, claramente enviesados. Né? Você fala do setor de concentrados, era apenas 800 empregos, eles estão se referindo talvez aos empregos diretos, mas quando a gente trata, por exemplo, da Jaioro, lá em Presidente Figueiredo, a gente sabe que são, acho que só a Jaioro, os 900 empregos, né, e fora a cadeia de postos de trabalho indiretos. O setor avalia aqui que são 7 mil empregos, são gerados dessa forma, diretos e indiretos, pelo setor de concentrados. Eles falam de 31 empresas só, quer dizer, eles expõem um número como se fosse muito menor e que não vai afetar a Zona Franca em função das 500 empresas habilitadas. Mas você fala de um setor que representa, segundo os economistas, eu falei aqui com o Serafim Corrêa agora pela manhã, esse setor ele representa 1/3 da balança comercial do Estado, né? 1/3 do faturamento. E é o maior exportador. Então, isso vai gerar um grande desequilíbrio nessa balança comercial do Estado. Aí uma estimativa de que esse setor produza cerca de 200 milhões por ano em relação à arrecadação para o Estado do Amazonas. É um impacto muito complicado. E quando eles tentam minimizar que isso não tem alteração nos outros incentivos tributários previstos para a Zona Franca de Manaus, todos os economistas, todo mundo está muito preocupado com o impacto da insegurança jurídica. A mensagem que essa alteração no incentivo da Zona Franca de Manaus passa para todos os outros setores. E aí todo mundo fica desconfiado. O que está acontecendo ali? Será que vale a pena eu investir naquele centro industrial? Ele está fragilizado, né, com a visão econômica de quem conduz hoje as diretrizes, né, da indústria, da economia no país. Ainda falando sobre a questão da Zona Franca, Rose, a empresa de patinantes Grow reavalia como seguir com projetos de fábrica aqui em Manaus. O projeto era de 25 milhões de reais. Podemos dizer que é mais um revés aí para a Zona Franca? Pois é, a avaliação que se tem a respeito desse posicionamento dessa empresa que está colocado hoje na página de economia da Folha de São Paulo, é que isso já é um resultado dessa insegurança jurídica relacionada a polos concentrados aqui na Zona Franca de Manaus. Essa imagem já está impregnada na Zona Franca de Manaus, e isso já traz um resultado negativo do que a gente está falando. As empresas começam a avaliar se devem ou não instalar seus projetos nesse polo industrial em função dos riscos que ele representa. Isso é uma avaliação que eu ouvi de economistas, incluindo o Serafim Corrêa, por exemplo, ouvi o Marcelo Ramos, né, que é da bancada federal do Amazonas, enfim, hoje de manhã. Eles avaliam que já é uma reação a essas medidas aí. Eu queria voltar um pouquinho, Arthur, nessa matéria do valor econômico, achei interessante, acho que vale a pena a gente registrar. Sim. O jornalista diz que esse impasse ele não foi resolvido contrário à Zona Franca em função de algumas pressões dos setores. Eles sempre colocam que é um setor de bebidas, Ambev, a Coca-Cola fazem lobby, enfim, em relação a manutenção desse incentivo aqui. Mas eles colocam que há também uma configuração no Congresso Nacional que dá uma vantagem de pressão à bancada do Amazonas, embora ela seja pequena, eles colocam, ela ocupa posições importantes, com a presidência da CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, presidida aí pelo Omar Aziz, senador Omar Aziz, e a liderança do MDB, que é a maior bancada do Congresso, que é exercida pelo senador Eduardo Braga. Mas eles colocam também que o setor que é contrário ao polo de concentrados, ele não desiste também dos seus avanços, das suas atuações no Planalto. E eles colocam lá que eles encontraram o ministro Paulo Guedes, tiveram uma conversa com o ministro Paulo Guedes no final do ano, tentando obter essa questão de manutenção de 4% desse incentivo, mas eles não conseguiram o sucesso em convencer o executivo, né?
e pediram ainda uma reunião com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, mas não tiveram ainda resposta para essa agenda. Então, assim, claramente tentam aí ainda, não desistiram ainda de demover o Planalto dessa questão de botar 8% novamente, ainda que essa medida não seja bem vista, né, aqui pelo Amazonas. Agora são 8h39. Agradecemos aqui a participação da nossa colunista de política, Rosiane Carvalho. Qualquer novidade, só acionar, Rose. Bom dia. Bom dia.